A rede pública de ensino do Rio Grande do Norte tem mais de 630 mil alunos. Um dos desafios do Estado é melhorar a qualidade da educação. O último resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, registrou um desempenho abaixo da média nacional. Para aumentar os investimentos e qualificar as escolas, os educadores pedem a prorrogação do Fundo Especial que financia a educação. Esse é o tema da nossa conversa com a senadora Fátima Bezerra, porque a educação no Rio Grande do Norte é assunto de Estado. Quem me acompanha nesta entrevista é o jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senadora Fátima Bezerra, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e dizer da alegria, sobretudo, para falar sobre educação. E principalmente educação no Rio Grande do Norte. Sim, né? Sem dúvida. Senadora, vamos começar falando pelo ensino superior. Sim. Nós sabemos que nos últimos anos caiu o investimento do governo federal nas universidades do Rio Grande do Norte, também no ensino tecnológico. Qual que é essa situação hoje do ensino superior no Estado? Veja bem, primeiro, precisa aqui registrar que nesses últimos 12, 13 anos, houve uma inclusão extraordinária no campo tanto do acesso ao ensino superior como do acesso à educação profissional e tecnológica, em todo o Brasil e no meu estado, né? Vamos falar aqui do nosso estado. Isso nós temos que reconhecer, se deve aos governos do PT, Lula e Dilma, que passaram a tratar a educação como investimento e não como gasto, né? Porque, veja bem, o presidente Lula, quando assume o governo, naquela época, a partir de 2003, para vocês terem uma ideia, os recursos destinados à educação em todo o Brasil eram da ordem de 18 bilhões. Passados 15 anos, passados mais de 10 anos, 2015 nós saímos de 18 bilhões e chegamos à marca de 115 bilhões. Saímos de uma relação que era de 3,2% do PIB para mais de 6% do PIB. Isso por quê? Porque ele tomou uma decisão preliminar, uma decisão política de entender, invertendo a lógica adotada até o presente momento, que a educação não pode ser vista como gasto, a educação tem que ser vista como investimento. Foi possível, portanto, adotar o REUNE, que foi o plano de expansão e reestruturação do ensino superior em todo o Brasil. Foi possível, por exemplo, implementar o plano de expansão e fortalecimento da educação profissional e tecnológica em todo o Brasil. Qual foi o saldo disso para o meu estado, Rio Grande do Norte, né, nesse período? O saldo foi o seguinte: nós ganhamos uma nova universidade, que foi a Universidade Federal do Semiárido, lá em Mossoró. Hoje ela chega a outras regiões do estado, como Caraúbas, Pau dos Ferros, Angicos. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a nossa universidade mãe, vamos dizer assim, ela triplicou a oferta de vagas no campo da graduação e cresceu muito também na oferta de pós-graduação. Ela chegou ao interior do Rio Grande do Norte, através dos campi avançados. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte hoje oferece, inclusive, o curso de medicina. Não tinha antes? Não tinha. Você tinha medicina na capital. Hoje você tem medicina com a marca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo oferecido o curso lá na região do Seridó e do Trairi, Caicó, Santa Cruz e Currais Novos, a chamada Escola Multicamp Ciências Médicas. Aliás, né, vem sendo reconhecida, né, como referência em matéria de escola de medicina, não só no Brasil, mas na OPAS, que é a Organização, né, Pan-Americana da Saúde. Então, no campo, por exemplo, da educação profissional e tecnológica, foi uma verdadeira revolução. O Rio Grande do Norte, a exemplo dos demais estados do Nordeste e do Brasil, levaram 100 anos, no caso do Rio Grande do Norte, para ter 2 escolas técnicas apenas. Uma em Natal, era o antigo Cefet, e uma em Mossoró.
Nesses 12 anos de governos Lula e Dilma, nós saímos de 2 escolas técnicas para 21 novas escolas técnicas. Nós saímos de uma matrícula de 5.000 apenas em 2003, estamos chegando já à casa de quase 30.000 matrículas. Lembrando que os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, ao lado do foco deles, que continua corretamente sendo o ensino técnico, o ensino profissionalizante, mas eles também adquiriram a prerrogativa de oferecer o ensino superior, voltado exatamente para contribuir com uma das carências enormes que o magistério, não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil tem, que são os profissionais formados nas áreas de licenciaturas. Vocês sabem que o apagão, né, nessa área de formação de professores, especialmente no campo de química, física, matemática, é enorme. Daí porque, corretamente, né, na gestão do ex-ministro Fernando Haddad, essas escolas adquirem esse status de instituto, né, mesmo tendo foco na educação profissional, mas, ao mesmo tempo, foi dada a esses institutos a prerrogativa também de oferecer o ensino superior, levando em consideração essa realidade. Então, nós tivemos, repito, um período de inclusão social extraordinária, porque até então, a coisa mais difícil do mundo, por exemplo, era você ver um jovem negro de periferia ou um jovem negro pobre fazendo curso de medicina ou na universidade em geral. Até então, era quase impossível você ver um filho de um assentado, você vê o filho de um pequeno agricultor, você vê os estudantes oriundos das chamadas classes populares nas universidades ou então, né, nas escolas técnicas. E nós temos aqui que sermos justos. E isso para nós é motivo de muita alegria. O governo do PT começou a mudar essa realidade. A universidade começou a ser pintada exatamente de povo. Some-se a isso, por exemplo, as outras vias de acesso ao ensino superior, que foi o ProUni, né? Programa de bolsas para estudantes carentes. ProUni que já possibilitou realizar o sonho de mais de 1.200.000 jovens pelo país afora, que não tinha até então a condição de chegar na universidade. O próprio FIES também, que houve um aumento considerável nessa época. Agora, hoje, só para concluir aqui, infelizmente, em função do golpe parlamentar, o golpe de Estado consumado em 2016, que trouxe o governo Michel Temer, um governo que nós consideramos ilegítimo, que nós estamos assistindo nesse exato momento retrocessos e mais retrocessos no campo da educação, inclusive afetando as universidades e os institutos federais. Basta ver o corte brutal de orçamento, o corte brutal de recursos orçamentários destinados à área da educação que houve em 2017. Quase 5 bilhões de reais. Basta ver que as universidades e os institutos federais hoje estão com dificuldade de ter orçamento suficiente para custeio, porque investimento virou uma palavra proibida. Tanto é que as obras nas universidades estão todas paradas, as obras que dizem respeito à consolidação da expansão e reestruturação que teve início no governo do presidente Lula. A senhora vê nesse processo de redução dos recursos um processo de mudança no formato da universidade pública para uma universidade que seja paga, nem que seja por aqueles que podem pagar? Olha, eu acho que por trás o governo tem essa intenção. O que nós não podemos permitir de maneira nenhuma é que isso aconteça, né? Porque, veja bem, um dos maiores retrocessos que esse país poderia enfrentar, há mais ainda, porque já basta os retrocessos que nós estamos vivenciando, né? Por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que é a agenda mais importante do país, 4 anos de debate, foi aprovado em 2014 por unanimidade pelo Congresso Nacional, sancionado à época sem vetos pela presidenta Dilma.
Essa agenda hoje está ameaçada em função da emenda 95, repito, que congela os investimentos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos. Esse Plano Nacional da Educação fala exatamente disso que você está aqui abordando, por exemplo, o acesso ao ensino superior. Porque se é fato que houve avanço nessa última década no que diz respeito à democratização do ensino superior, mas é fato que o Estado brasileiro tem ainda uma enorme dívida do ponto de vista de garantir o direito à educação do povo brasileiro. Até porque foram séculos e séculos, né, de exclusão social, né, do povo pobre da universidade. Por isso que o Plano Nacional da Educação traz aqui como meta nós sairmos hoje dos atuais 18%, 19%, que é a taxa dos estudantes em idade escolarizável, 19 a 25 anos, que têm acesso ao ensino superior. Nós temos que sair desse percentual para chegarmos no mínimo a 33%, isso no período de vigência do plano, que é até 2024. Assim como também elevar as matrículas na educação profissional e tecnológica, na creche, na educação básica como um todo. É evidente que, repito, tudo isso está seriamente ameaçado, principalmente em função dessa política de austeridade fiscal, dessa política de congelamento de gastos nas áreas sociais, de forma que, quando você fala que será que querem discutir o conceito de universidade pública, eu não tenho nenhuma dúvida que os que apregoam, né, o chamado Estado neoliberal, os que apregoam o chamado Estado mínimo, têm essa inspiração por trás, né? Porque o Estado mínimo, veja bem, né, o Estado mínimo para os mais pobres, né, digamos assim, das políticas sociais básicas, fundamentais para que a população tenha acesso como um todo, né? É essa a lógica exatamente do Estado mínimo. O Estado mínimo para os pobres, Estado máximo de privilégios para os outros. Por quê? Porque se a universidade pública, de repente, deixar de ser pública, deixar de ser gratuita e virar uma mercadoria, ela, enquanto mercadoria, vai ter acesso quem pode comprar. E quem não pode comprar não vai ter acesso de maneira nenhuma. Ou seja, significaria, na verdade, ao invés da gente avançar, repito, para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação e garantir, né, o ingresso de mais e mais jovens na universidade, né, nas escolas técnicas, na educação como um todo, nós teríamos um retrocesso brutal, porque haveria exatamente uma evolução. Senadora, mas eu queria que a gente lutemos para que isso não aconteça de maneira nenhuma. Falar um pouco da educação básica também, né? A senhora discorreu sobre o ensino superior. Nós temos alguns dados aqui do último IDEB, que é o índice que mede o desenvolvimento da educação no estado do Rio Grande do Norte. No ensino fundamental, esse dado aí é do ensino fundamental, ali nas primeiras séries do ensino fundamental, o estado cumpriu a meta, embora o resultado não tenha sido bom. Já no ensino médio, que é a tela que nós vamos ver a seguir, o estado do Rio Grande do Norte não cumpriu em 2011, em 2013 e 2015. Só ficou à frente de um estado brasileiro. Ou seja, a qualidade da educação na rede estadual não está boa. A que a senhora atribui esses números? Infelizmente, inclusive, o retrato que você mostra aqui do meu estado, do Rio Grande do Norte, não é um privilégio, entre aspas, só do Rio Grande do Norte. Sim, né? O Brasil como um todo não tem bons índices. É verdade, né? E aí, sem dúvida nenhuma, uma das modalidades que apresenta os maiores problemas é exatamente a modalidade do chamado ensino médio, que é uma das etapas mais importantes da educação básica. Nós estamos falando daquela etapa da educação básica que lida, né, com os adolescentes, com os jovens. Veja bem, o que foi que nós assistimos agora recentemente? O governo federal, de cima para baixo, impôs uma reforma do ensino médio, via medida provisória. Né? Nós não estamos tratando de um tema qualquer. É uma reforma, e não é uma reforma qualquer, é uma reforma que mexe com conceito, que mexe com valores. Portanto, nada mais inoportuno do que você fazer um debate, você fazer uma mudança dessa via medida provisória, até pelas limitações que tem. A justificativa é que a mudança ajudaria a melhorar esses índices. Mas veja bem, aí é que está, não tem como melhorar. Por quê? Porque não houve o debate necessário com os estudantes,
com os professores, não levou em consideração a realidade dessas escolas. A maioria das escolas das redes estaduais lá do meu estado e pelo país afora, vai lá ver as instalações físicas totalmente inadequadas, precárias, escolas sem laboratórios, escolas sem bibliotecas, escolas sem espaço adequado para as atividades físicas, né, para as atividades culturais. A escola não é atraente para o adolescente. Não é atraente, sem contar ainda mais um componente que agregou também ao ambiente escolar e torna essa situação mais complexa ainda, que é o componente da violência, né? Some-se a isso exatamente o quê? Professores que até hoje, né, não foram tratados, né, com o patamar de respeito, dignidade e valorização salarial e profissional que eles merecem. Senadora, a senhora, por meio da Comissão de Desenvolvimento Regional, tem feito uma série de seminários pelo país discutindo o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. Esse fundo tem data para acabar, existe uma PEC aqui no Senado, da senadora Lides, propondo a ampliação desse prazo. Gostaria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo qual que é a importância do Fundeb e o que aconteceria se o Fundeb acabasse. Olha, o Fundeb foi aprovado em 2006, na época eu era deputada federal. E para a alegria minha, naquela época eu tive a honra de ter sido a escolhida entre 513 parlamentares na Câmara, a relatora da medida provisória que regulamentou o Fundeb. Fizemos um amplo, intenso debate, aprovamos. A vigência dele é até 2020, né? Daí porque nós estamos nos antecipando e já fazendo o debate através da proposta de emenda à Constituição 24 de 2017, de autoria da senadora Lides da Mata, a qual eu tenho a alegria novamente agora, enquanto senadora, de ter sido designada relatora. Estamos realizando vários ciclos de debates, vamos percorrer todas as regiões do país. Sabe por quê? Porque nós estamos tratando de uma das iniciativas e de um dos marcos regulatórios mais importantes para a educação brasileira. Quando nós criamos o Fundeb, que foi enviado à época pelo presidente Lula, né, o Fundeb, como você acabou de dizer, o que é que diz a sigla do Fundeb? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Ele veio para substituir o antigo Fundef, que tinha os seus méritos, mas ao mesmo tempo tinha um equívoco grande, o Fundef, porque como o próprio nome dizia, era um fundo voltado somente para o ensino fundamental. E a creche? E a pré-escola? E o ensino médio? Será que para os filhos do povo do Brasil, né, bastava o Estado garantir a eles somente o ensino fundamental? Eles não têm direito também de botar seus filhos numa creche e numa creche boa, a educação, a pré-escola e assim por diante. Então o Fundeb veio para corrigir essa visão fragmentada que era o Fundef e trabalhar dentro de uma visão global, que era você considerar a educação básica desde a creche até o ensino médio, passando pelas diversas modalidades, como educação no campo, educação indígena, educação de jovens e adultos, que passou a ser contemplada com o Fundeb, educação especial. O fato é que nós estamos falando, portanto, de um fundo, que é, em outras palavras, uma política de financiamento, que ao contemplar a educação básica, ela simplesmente envolve uma rede de mais de 50 milhões de pessoas por esse país afora. Na medida em que você pega as matrículas desde a creche até o ensino médio. É tão importante quando o Estado define uma política literalmente de Estado, uma política pública, e você passa a ter um foco, é tão importante isso que eu vou aqui dar um dado para vocês. Como a creche era excluída, a pré-escola era excluída, você sabe qual era o percentual de crianças de 0 a 3 que até 2003 nós tínhamos nas creches do Brasil? Sabe quanto? 9% apenas. Em 10 anos do Fundeb, como a política do Fundeb passou também
a contemplar a creche, nós saímos dos atuais 9% para 28% hoje. E queremos chegar, no mínimo, a 50% de acordo com o Plano Nacional de Educação até 2024. Então, veja bem, eu ousaria dizer aqui para vocês que o Fundeb foi a mais importante iniciativa até hoje adotada no Brasil em matéria de política de financiamento para a educação brasileira. Ousaria dizer mais, esse Fundeb vai influir nos destinos da educação brasileira pelos próximos 50 anos. E aí respondo a sua pergunta. Por isso, a luta nossa para aprovar a PEC aqui da senadora Lídice da Mata. O que é que nós queremos com isso? Primeiro, prorrogar o Fundeb. Por quanto tempo? Agora não terá mais prazo de validade. Queremos agora que o Fundeb seja uma política permanente. Por isso que a gente quer tirar o Fundeb do ato das disposições transitórias da Constituição e trazer para o corpo permanente da Constituição, né? Tornar o Fundeb uma política permanente. E aproveitar para fazer um debate importantíssimo, que é a questão do financiamento da educação. De que forma? Ampliando a participação financeira do governo federal junto aos estados e municípios. O Fundeb, o governo federal entra com a participação no Fundeb em torno de 10% apenas. Isso não pode continuar. O governo federal tem que aumentar a participação financeira junto ao Fundeb, porque, na verdade, o Fundeb é uma espécie de solidariedade federativa. Você pega 20% dos impostos que são arrecadados nos estados e municípios destinados para a área da educação, você redistribui esses recursos para todas as etapas, né, e modalidades da educação básica. Só que nesse bolo, que é o Fundeb, os recursos do Fundeb, os estados e municípios entram com 90%, o governo federal entra com 10% apenas. E antigamente não entrava quase nada, né? Passou, esse percentual aumentou a partir exatamente do momento da criação do Fundeb. Mas veja, diante do desafio que é o Plano Nacional de Educação, inclusive implementar as metas 17 e 18, que é a melhoria salarial do professor, dos profissionais da educação, que é o piso salarial, a gente igualar o piso salarial do professor ao piso das demais categorias com formação equivalente, para a gente realizar essa meta, bem como realizar as metas da política de formação inicial, continuada para os professores da educação básica. Por que os professores da educação básica não podem ter direito a fazer pós-graduação? Eles podem e devem, inclusive serem custeados pelo próprio Estado. Então, para realizar essas metas, assim como as metas da expansão, porque nós precisamos ampliar e universalizar o atendimento da creche até o ensino médio, é necessário mais recursos. É necessário que a gente tenha um financiamento adequado. Por isso que esperamos aprovar a PEC do Fundeb, depois desse grande debate, né, não só tornando ele uma política permanente, mas fazendo com que o governo federal bote mais dinheiro no Fundeb para que os estados e municípios possam realmente cumprir as metas do novo Plano Nacional de Educação e a gente barrar os retrocessos em curso e instituir um novo ciclo de avanços e conquistas para a educação do nosso povo. Senadora, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bom, e você pode assistir essa entrevista que está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Pode entrar em contato com a TV Senado para enviar sugestões, fazer críticas, falar sobre os nossos programas. Ligue 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até a próxima.